Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei fazendo uma pequena reflexão juntamente com vocês sobre a santidade e a juventude, né? E principalmente uma visão sobre isso nos dias atuais, né? Como olhar para a santidade, como almejar a santidade nos dias atuais diante de tudo que está acontecendo atualmente, diante do estado em que chegamos, né, ao ponto que chegamos, como lutar pela santidade quando tudo parece se voltar contra isso. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e, bem, eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda. Eu tenho 17 anos e nesse canal eu falo aqui um pouco sobre catolicismo e literatura. Eu comecei falando sobre costura, porém, depois de um tempo eu percebi que, na verdade, eu não queria trazer tanto costura aqui para esse canal. Então aqui o meu foco agora não é mais falar sobre costura e tudo mais, embora esse conteúdo continue aqui no canal, eu não vou falar mais sobre isso. E sim sobre catolicismo, literatura, livros, que eu gosto tanto. E no vídeo de hoje, em especial, vou estar fazendo aqui com vocês, vou estar compartilhando uma pequena reflexão de um tema muito importante da gente saber, da gente falar, enfim, que é sobre a santidade. E sendo jovem, como ser santo hoje em dia, de fato buscando ser santo, não apenas cumprindo os preceitos, mas ser santo. Como ser santo nos dias de hoje? Como nós podemos almejar isso nos dias de hoje? É sobre isso que vou falar. Falar sobre a santidade, né, diante da juventude hoje em dia. Porque esse é nosso chamado universal. Todos nós, independente de quem seja, é chamado a ser santo. Nosso chamado é universal, a santidade. É chamado a fazer a vontade de Deus heroicamente, né, e cumprindo com essa vontade de Deus, esse chamado e tudo mais, alcançando a santidade. Ok, beleza. O que é a santidade? Eu entendi que nós temos um chamado universal à santidade, mas o que é a santidade em si? Ok, antes de falar sobre o que é a santidade, eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou, sei lá, expert no assunto, não fiz nenhum tipo de, digamos assim, capacitação para estar falando sobre isso. Eu sou uma leiga da Igreja Católica, graças a Deus, que tem uma vontade imensa de levar a boa nova para as pessoas, porém, eu reconheço meu lugar enquanto leiga. Se você quer saber melhor sobre tal assunto, tal tema, eu recomendo que você procure um sacerdote, tá bom? Vou estar deixando aqui embaixo alguns canais que eu acompanho, que falam sobre catolicismo, falam sobre santidade. Padre Paulo Ricardo, eu, assim, gosto bastante do conteúdo dele, então vou estar deixando aqui embaixo também, caso você queira. Porque eu reconheço minha posição na hierarquia e eu sei que, enquanto leiga, tem muitas coisas que eu não sei, tem muitas coisas que não cabe a mim falar, então muitas coisas eu passo aí para os sacerdotes que são os nossos guias, nossos pastores aqui nessa terra. É isso, só esse pequeno adendo, digamos assim, beleza? Agora voltando. Nós temos uma finalidade, isso está no Catecismo da Igreja Católica, que é nossa finalidade enquanto pessoas é conhecer, enquanto alma, corpo, enfim, é conhecer, amar e servir a Deus. É para isso que nós nascemos, para conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Basicamente é essa a nossa função enquanto pessoas, basicamente é essa a nossa função enquanto cristãos católicos, essa é a nossa finalidade. Partindo da nossa finalidade, a gente percebe que tudo gira em torno de Deus. Logo, nossos atos têm de ser voltados a Deus. Mas, todavia, a gente muitas vezes acredita que ser santo significa cumprir todos os preceitos certinho, bonitinho. E, na verdade, a santidade, ela é ir além disso. É realmente cumprir, dar tudo de si, é se doar inteiramente. No curso de Engenharia da Santidade, o Padre Paulo Ricardo ele deu um exemplo muito interessante, que é o caso do filho do jovem rico. Filho pródigo não, jovem rico. O jovem rico, ele cumpriu os preceitos. Ele fazia tudo que ele podia para ir para o céu, né? Então ele cumpria todos os preceitos direitinho. E aí, chegando para Jesus, Jesus nos diz que se ele quiser adentrar lá, ele precisa vender tudo que tem, dar aos pobres. E aí sim ele achará um tesouro no céu. E aí,
doeu nele e ele saiu e ele, né, já ficou ali com o pé atrás. O que o jovem rico ali fez foi realmente não ter se abandonado inteiramente. Ele naquele momento, né, ele sabia aquilo que naquele momento Jesus disse, o que ele deveria fazer para ser santo. Ele fazia só aquilo que ele podia para ser salvo. E Jesus mostra a ele aquilo que ele deveria fazer para ser santo. E aí ele desiste, porque parece difícil demais abandonar tudo e desapegar-se do mundo, das coisas, de tudo, para Deus. Bem, o assunto santidade, ele é longo, né? Eu posso ficar aqui muito tempo falando sobre isso, mas não é o meu foco. O meu foco principal é introduzir sobre esse assunto e fazermos uma pequena analogia com a realidade atual. Esse é meu objetivo. Porque o que acontece? Às vezes, durante toda a história da igreja, enfim, muitas pessoas, elas cumpriram apenas o preceito. Haviam outras pessoas que foram santos que eles não cumpriam apenas o preceito, eles faziam mais do que o preceito, se tornaram santos de forma heróica e fizeram muito mais coisas do que isso. Mas o que acontece basicamente é que, na realidade atual, nós vemos um número grande de pessoas que não cumprem nem o preceito. É basicamente isso que eu quero que a gente entenda a princípio, porque é o seguinte, os mandamentos da igreja, tudo isso são guia para nós, da nossa finalidade, né? Então, através desses mandamentos, dos preceitos, nós cumprimos com a nossa finalidade e, através da perseverança e constância nos mandamentos e preceitos, nós somos salvos e, a partir de uma doação mais profunda de nós mesmos, nos tornamos, ao longo do tempo, santos, vamos nos santificando, buscando virtudes, enfim, assim vai. Hoje em dia, infelizmente, não estou falando aqui só jovens, tá? Pessoas de todas as idades não estão cumprindo mais nem o preceito, aquilo que é simples, né? Basta a gente ver aí o número de pessoas que vão na missa no domingo. Só esse exemplo, tá? Porque são 10 mandamentos, esse é só um deles. Então, veja, o número de pessoas que vão na missa apenas no domingo não é tão grande assim. Com certeza você deve conhecer mais de uma pessoa que não vai na missa nem no domingo, mais de uma pessoa que provavelmente não vive a castidade, né? Isso é muito comum hoje em dia, infelizmente. É algo que está muito irrigado em nós, tanto que hoje em dia muitas pessoas se relutam fielmente contra a castidade, né? É como se fosse um demônio a ser vencido. Infelizmente, há quem pense assim. E disso, como nós podemos, então, cobrar algo da juventude, né? A gente pode fazer uma linha do tempo histórico, onde a gente pega desde, sei lá, vou supor aqui um tempo, desde a segunda revolução industrial, a primeira revolução industrial, enfim, as primeiras revoluções industriais e todo aquele perfil ideológico também que foi nascendo aí, né, vindo da segunda revolução industrial, aquelas mudanças do século XIX, início do século XX, tudo aquilo ali que foi transformando a nossa sociedade. O que aconteceu foi, nesses momentos, né, o surgimento de várias ideologias, né, então nós temos aí, neste período de tempo, muitas ideologias, e pegando vários aspectos. A gente pode chegar na Revolução Comunista, Revolução Sexual, a gente pode chegar na Revolução Cultural também, gramsciana, né? Enfim, a gente pode fazer toda uma linha histórica, né? Para a gente poder ver por que será que nossa sociedade, por que será que, na realidade, hoje em dia, ela tá tão mudada, assim? Por que será que tantas coisas estão um pouco maluquinhas, digamos assim, né? Por que será que a juventude está cada vez mais afundando, digamos assim, em vários aspectos, né? A gente pode pegar e fazer isso, mas eu não vou me reter nisso, num contexto histórico da coisa, porque além de ser muito complexo, eu acho que vai perder o fim desse vídeo, o fim último desse vídeo. O que eu quero dizer é que, infelizmente, hoje, a gente, para cobrar de um jovem que ele seja santo, sendo que muitas vezes ele foi educado desde criança ou de outra forma pelo mundo, enfim, né, de alguma forma ele se desviou, cobrar a santidade dele, sendo que ele não cumpre nenhum preceito, é algo muito difícil. Então, a princípio, como nós vamos fazer? Como ter esperança diante disso, né? Como acreditar na santidade, vendo a juventude se afundando cada vez mais no álcool, drogas, promiscuidades, enfim, vendo a realidade das pessoas se voltando contra Deus, das pessoas apoiando um mundo onde não haja interferência de Deus, né? Um estado onde não haja religião, um lugar onde não haja missas ou celebrações
Enfim, como nós podemos acreditar na santidade diante disso, dessa realidade, né? Que a juventude, como nós jovens, podemos acreditar na santidade? Veja, eu acredito particularmente que, vendo o exemplo dos santos, e hoje em dia, apesar de nós pensarmos, nossa, hoje em dia é impossível viver a santidade, não é. Hoje em dia é impossível viver a castidade, não é impossível. É muito possível, basta que nós tenhamos fé, força, coragem e constância, evidente. Mas, como nós podemos acreditar sem ver? Nós temos que procurar imitar os santos. A gente pode pegar aí São José Maria Escrivá, Santa Diana Beretta Molla. Temos os beatos, né? Beatos jovens, temos vários. Nós temos o Beato Carlos Acutis, nós temos a Chiara Lucci, né? Nós temos vários desse sentido, vários jovens, assim, que doaram, né, a sua vida em prol daquilo que realmente vale a pena, que é a nossa fé, que é o Jesus Cristo, que é, enfim. Nós temos aqui em Minas Gerais um exemplo mais próximo de nós, em Barbacena, nós temos eu esqueci o nome dela, tá com seus restos mortais na igreja, e aí o que acontece basicamente é que nós, olhando para os jovens, esses jovens que doaram a sua vida para ser santos, que quiseram ser santos, nós olhando para a vida deles, nós temos uma inspiração. Olhando para a vida de outros santos também antes, não tem que ser tão contemporâneo, né, tão atual assim, mas outros santos também inspiradores, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, São Tomás de Aquino, enfim, Santa Teresa d'Ávila, Santa Delgarda, enfim, são muitos santos e santas que nos ajudam muito, basta que nós voltemos para eles e nós olhamos, que nós foquemos realmente ali naquela vida de uma pessoa que percebeu que doando a sua vida inteiramente a Cristo, a Jesus, a igreja, seria algo muito mais grandioso. E foi o que eles fizeram, basicamente, né? Então, olharmos para os santos, isso ajuda bastante. Outra coisa, para finalizar, sim, o que nós podemos fazer pelos jovens, né? Precisamos fazer algo por nós, precisamos rezar, ser constantes, pedir para sermos santos o tempo todo, a Nosso Senhor essa graça. E pela juventude nós devemos fazer atos de reparação, porque são muitos pecados cometidos, né, os jovens, infelizmente. Nós devemos também rezar muito pela conversão da nossa juventude, da nossa geração, que se levante uma geração de jovens que busquem a santidade. É algo que eu vejo no Instagram, são um número crescente de jovens que estão buscando viver uma vida diferente, isso eu acho sensacional. Isso ajuda bastante. E buscar não ser exemplo para os outros a fim de que as pessoas te admirem, né? Você com orgulho ou soberba, haha, eu sei, eu sou, ou coisa do tipo, não, mas buscar viver a santidade de forma que as pessoas olhem para você e elas falem, eu quero seguir o mesmo caminho que essa pessoa. Não quero ser como você, eu quero seguir o mesmo caminho, porque o caminho que você está seguindo parece levar para a verdade. E sendo assim, essa nossa luta, essa nossa constância da santidade, seja qual idade for, é inspiradora. Muitas vezes eu vejo uma pessoa que vive a fé, enfim, que a gente dá para se ver quando uma pessoa vive a fé, né? Dá para se ver quando uma pessoa está buscando a santidade. Quando a gente vê isso, é uma inspiração que nos traz, é uma sensação de, nossa, é possível, vamos tentar, vamos lutar. E isso é algo que eu queria trazer para vocês mesmo, essa reflexão, essa pequena reflexão. Vamos rezar pela juventude, pelos nossos jovens, vamos pedir constantemente a graça de fazermos mais e mais a vontade de Deus e que eles, né, possam, né, nessa geração, eu me incluo nessa geração, que nós possamos fazer mais a vontade de Deus, além do preceito, cumprirmos, assim, realmente com muita força, com muita garra, querendo fazer cada vez mais a vontade dele. Né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso principal. Que nós também irradiemos essa alegria da juventude, né? Que os nossos jovens vejam que alegria é ser católico, que alegria é servir a Deus, né? Através disso, as pessoas que estão, né, no pecado, enfim, elas percebam que lá não está a verdadeira felicidade, né? Que elas saiam dessa ilusão de achar que estão aproveitando a vida, que não sei o quê. Enfim, essa é a minha reflexão para hoje e é basicamente isso que eu queria dizer. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Vamos rezar, vamos lutar. Vamos ser jovens que buscam a santidade. Se você é jovem, está me assistindo, ou não, se você é adulto, né? Independente da idade. Nossa finalidade, nós viemos aqui para servir a Deus. Então vamos servir isso com
heroicamente, né, a fim de alcançarmos aí a santidade, não para nossa própria honra e glória, mas para a honra e glória de nosso Senhor para sempre, a fim de que Ele reine, né, para sempre em nossas vidas, no nosso mundo, assim seja, né. É isso aí, espero muito que você tenha gostado, um grande beijo e até a próxima.